crianças! Hoje vamos estudar o EMAI, a página 40, tá bom? Lúcia faz sabonetes artesanais para vender e os organiza em diferentes caixas. Sabendo a quantidade de sabonetes que Lúcia coloca das laterais, é possível saber quantos sabonetes cabem em cada uma. Então, aqui a Pro pegou só essa parte dos sabonetes. Lembra que a gente tem estudado como faz a multiplicação quando está organizado assim em grupos, seja de sabonete, carrinhos ou foguetes? A gente sempre conta quantos tem na linha desse objeto e quanto tem na coluna, em uma linha e uma coluna. Então, aqui no caso, na letra A, tem 1, 2, 3, 4, 5 sabonetes assim na horizontal e 1, 2, 3, 4 sabonetes na vertical. Então, eu coloquei aqui os 5 sabonetes que tem na horizontal e os 4 sabonetes que tem na vertical e fiz uma conta de multiplicação, que deu 20. Então, aqui nessa caixa A, tem 20 sabonetes, tá bom? E a mesma coisa vocês vão fazer com a B, com a C, com a D, com a E, com a F. Contar quantos tem assim na horizontal, quantos tem na vertical e fazer uma multiplicação, como a gente tem feito, tá bom? Depois que vocês fizeram e descobriram quantos sabonetes tem, vocês vão preencher esse quadro. Caixa A, qual é a quantidade de sabonetes? Aí é só vocês colocarem um número, tá? E aí depois aqui, como você fez para obter os resultados? Como que você chegou? Multiplicando a linha pela coluna, tá bom? Depois da página 40, vocês vão vir aqui na página 41. Dona Renata está organizando uma festa surpresa para o aniversário de sua filha Silvana, que vai fazer 10 anos. Vamos ajudar a Renata a resolver algumas situações. A. Ela comprou 12 pacotes de suco com 6 latinhas em cada um. Quantas latinhas de suco foram compradas? Vamos ver como faz isso lá na lousa. Então, aqui agora na lousa, tá? A dona Renata comprou, então, 12 pacotes de suco. Em cada pacote tem 6 latinhas, tá? Então, que conta que eu vou saber, que conta eu vou fazer para descobrir quantas latinhas de suco ao todo ela comprou para essa festa de aniversário, tá? Então, eu tenho aqui um pacote. Nesse pacote tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 latinhas. Eu poderia desenhar 12 pacotes. Em cada pacote colocar 6 latinhas e depois eu contar. Só que daria muito trabalho, né? Quantas vezes eu vou ter que... Quantos pacotes eu vou ter que desenhar? 12. E quantas vezes eu vou ter que contar cada um? Vezes 6. Então, eu poderia fazer uma conta de multiplicação. E aí, o resultado é a quantidade de latinhas que tem de suco. Lembrando que a gente sempre começa a multiplicação pela unidade, tá bom? B. Renata encomendou os salgados para a festa. Sabendo que 100 salgados custam R$ 34, quanto ela pagará por 300 salgados? Vamos ver lá na lousa. Depois, a Renata encomendou 100 salgadinhos. E cada 100 salgadinho custa R$ 34. Ela comprou 300, na verdade. E ela quer saber o quanto ela gastou comprando esses 300. Então, que conta que ela vai fazer? Se 100 salgadinhos são 34, mais 100, ela também vai gastar mais 34. Mais 100, ela também vai gastar mais 34, tá? 100 mais 100 mais 100, 300. Aqui eu também somo, para saber quantos 300 salgadinhos custam, tá? Ou eu posso fazer 34 vezes... Quantas vezes eu vou somar o 34? 3 vezes 3, tá bom? Lembrando que o resultado tem que ter quantos números depois da vírgula? 2 números, tá bom? C. Para fazer os docinhos, ela comprou 8 latas de leite condensado e gastou R$ 40. Qual é o preço de cada lata? Vamos ver lá na lousa.
Agora, ela já comprou o suco para festa, ela já comprou os salgadinhos, agora ela precisa fazer os docinhos. E aí ela comprou 8 latas de leite condensado e gastou R$ 40 ao todo. Então ela quer saber quanto custa cada lata. Se ela fosse comprar uma só, quanto que ela iria pagar. Então aqui a gente vai fazer uma conta inversa à multiplicação, que é a divisão. Porque eu preciso pegar esses R$ 40 e dividir para 8 latinhas para ver o quanto de reais cada latinha é, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 4 giz, tá? E eu quero dividir para 2 pessoas, tá bom? Então eu vou dividir na minha mão. Essa é para uma pessoa e essa é para uma. Vou pôr aqui na mesa. Vou pegar uma para essa e uma para essa. Uma para essa e uma para essa. Ou seja, cada pessoa vai receber 2 giz. Então é a mesma coisa que eu vou fazer com R$ 40, mas ao contrário de ser giz, é reais. Então eu tenho R$ 40 e eu tenho que dividir para quantas latinhas? 8 latinhas, tá? Então eu vou fazer R$ 40 dividido por 8. Então, para vocês entenderem, eu vou desenhar 8 latinhas aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Agora eu tenho R$ 40, então eu vou dividindo os R$ 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e assim por diante. Só que 40 é muito. Então por isso que a gente faz essa conta de divisão, tá bom? E aí, como que faz aqui? Vou só relembrar vocês, não vou fazer, tá bom? O 4, eu consigo dividir 4 balas para 8 pessoas sem cortar lá no meio? Dividir ela inteira. Não consigo. Então, eu tenho que unir a dezena, tá? E aí, eu vou ver 8 vezes que número, que vai dar 40 ou mais perto de 40. Então, eu vou ter que fazer a tabuada do 8, tá bom? Os docinhos serão organizados em bandejas da seguinte forma. Então, vai ser assim, tá bom? D. Quantos docinhos caberão em cada bandeja? Vamos ver lá na lousa. E aí, agora na D. Tá? Agora vamos fazer a D. A D eu vou vir aqui perto, porque ele quer saber quantos docinhos vai caber em cada bandeja, tá? Você lembra que a gente está fazendo a multiplicação por linha e coluna? Então, vocês vão contar quantos docinhos tem nessa linha. Tem, ó, 1, 2, 3, 4. Quanto tem na coluna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E fazer uma conta de multiplicação. Então, a gente vai conseguir saber quantos docinhos cabe em cada bandeja, tá bom? Então, reforçando aqui, né, sobre os docinhos, sempre contar quanto tem na vertical e na horizontal e multiplicar. E, sabendo que ela vai preparar 6 bandejas iguais a essa, quantos docinhos serão feitos? Vamos lá na lousa. Então, vai ser 4 vezes 8. Aí, ela vai preparar 6 bandejas iguais a essa. Então, ela quer saber quantos docinhos serão feitos. Aqui, nós vamos ter o resultado de uma bandeja. O que vocês vão fazer? Vou pegar o resultado de uma bandeja e multiplicar por 6. O resultado que der vai ser o resultado total de docinhos, tá bom? Então, essa é a atividade do EMAI de hoje. A atividade da Univesp foi uma aula que aconteceu na segunda-feira, tá? A gente já fez uma atividade dessa, só que a gente fez com adição e subtração, se eu não me engano. Agora nós vamos fazer com multiplicação, tá? Descubra um número seguindo o exemplo. Então, 2 vezes um número que eu não sei, então eu dei a figura dele como uma estrela, é igual a 240. Então, agora a gente vai lá na lousa
para eu explicar como vai fazer. Então, agora vamos vir aqui na lousa para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Aqui tá falando que 2 vezes, eu fiz um asterisco, porque a Pro não sabe desenhar estrela. Então, 2 vezes o asterisco é igual a 240. E eu quero saber qual que é o valor do asterisco, tá? Qual que é a operação contrária à multiplicação? A divisão. Então, eu vou pegar o 240 e dividir por 2. Primeiro, na multiplicação, a gente sempre começa pela unidade. Já na divisão, a gente começa pela ordem maior. No caso aqui, é a centena, tá bom? O 2, ele consegue dividir por 2? Consegue, então eu vou usar ele, tá? 2 vezes que número dá 2? Vamos ver aqui. 2 vezes 1 dá 2, já achei. Então, ó, 2 vezes 1 dá 2. O que eu faço aqui? Vocês lembram? Vou fazer uma subtração, tá? 2 menos 2, 0. 0 não divide 2. Então, eu vou fazer o quê? Vou descer o 4. 2 vezes que número? Que dá 4 ou mais perto de 4. Vou continuar aqui. Achei o 2. Vou colocar aqui o 2 embaixo da chave. 2 vezes 2, 4. Fazer uma subtração. 4 menos 4, 0. 0 não divide 2. Então, eu vou abaixar o próximo número, porque eu tenho um número para baixar. 0. Abaixei. Não tem mais o que fazer, porque o 0 não divide 0. Eu preciso colocar um 0 aqui, tá bom? Então, eu consegui descobrir que meu asterisco vale 120. E é isso que vocês vão fazer com as outras alternativas, tá bom? Então, 240 dividido por 2 é 120. Então, a estrelinha é igual a 120. E agora, você vai fazer a mesma coisa com os outros. 3 vezes estrelinha que dá 180. B, 5 vezes estrelinha que dá 150. C, 4 vezes estrelinha que dá 160. E D, 7 vezes estrelinha que dá 210. Então, essa é a atividade da Univesp de hoje. Tchau, crianças!